Tem alguém acordado hoje? É bom saber disso. Não disse que estaria aqui ao vivo? Ah, pastor, quero ver no dia 1º de janeiro. Também estarei aqui. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra dele. Isso me sustenta, me coloca de pé. Alguns estão assistindo em outro horário, mas eu só estou passando por aqui porque eu sei o quanto Deus nos ama. E mais vale um dia nos atos dele do que 1000 em qualquer outro lugar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Começamos o dia conectados contigo, ó Pai. Coração envolto nas águas do teu Espírito, sede e fome de justiça. O Senhor nos chama de bem-aventurados. Glorificamos a Ti em espírito e em verdade, para que, meu Pai, possamos contemplar e ver a Tua potente mão. Não retires de nós o Teu Espírito, preencha o nosso coração com o Teu azeite e renove o nosso interior, ó Pai, para que não venhamos ser motivo de escândalo e escárnio, mas que sejamos motivos de alegria e de paz, porque o Senhor é quem nos dá a perfeita paz. Que a Tua palavra nos salte aos olhos cada manhã, que o nosso coração esteja voltado e conectado a Ti, e que de fato possamos viver dias de fé e de sabedoria. Te agradeço, Jesus, muito. E amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Café com Sabedoria Divina. Aqui quem vos fala sou eu, pastor Vanderlei Duarte, e eu acredito muito naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Independente da sua religião, eu tenho uma direção de Deus para você e eu creio que Deus mudará o seu cativeiro. Hoje é dia 25, supostamente o dia do nascimento do Senhor Jesus, e uma data comemorada em sua maioria em quase todos os países deste mundo. Alguns países não comemoram o dia 25 porque constituem um regime de governo comunista, onde não se há a crença e muito menos a propensão em confessar Jesus como Salvador. E essa razão é única. Aonde o Evangelho chega, aonde Cristo nasce, se há liberdade. E quando uma pessoa conhece a verdade, ela é de fato e verdade expandida a ponto que a sua mente atrofiada e o seu coração contrito e sua vida encarcerada e o seu espírito aflito, de fato e verdade, são livres, e ela jamais se submete a qualquer tipo de pressão advinda, seja do Estado, seja do cárcere privado da religião, ou até mesmo de tradições familiares. Por isso que é muito importante você celebrar o dia de hoje, porque foi numa data como hoje que houve o início de uma opressão de Herodes para tentar saber aonde ali estava o suposto rei dos judeus, e os magos vinham do Oriente e entregando ao Senhor ouro, incenso e mirra. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É Natal. Um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Natal à família, um Feliz Natal a todos que nos acompanham todos os dias. Eu fico feliz em ter vocês aqui conosco todos os dias. Gente, é Natal,
É Natal, é tempo de alegria, é tempo de paz, é tempo de unção, é tempo de renovo. Bom, gente bonita, vamos aprender com Deus. Isaías capítulo 9, nós entendemos o profeta messiânico, nós vemos o profeta messiânico falando sobre o nascimento daquele que é o Deus encarnado. A Bíblia nos diz em Isaías 9, verso 1: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria que lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Profecia, diz o título, sobre o nascimento do rei e do príncipe da paz. A Bíblia diz, e isso é importante, em Isaías capítulo 9, que o povo que andava em trevas, o nascimento de Jesus, ele nos traz esperança. Apesar desse nascimento, ele físico e biológico já ter acontecido há mais de 2000 anos atrás, nós estamos falando sobre o nascimento do menino Jesus em nós, que é a palavra nascendo em nós. Porque Jesus era o verbo que se fez carne, então ele é a palavra. Quando a palavra de Deus entra em nós, nós enxergamos as coisas de uma maneira diferente. É claro que às vezes nossa visão vai se abrindo devagar, vai se abrindo como a vereda do justo, como a luz da aurora. Mas é importante entender isso, que os nossos olhos vão se abrindo. E quanto mais nós oramos, e quanto mais nós buscamos intimidade com Deus, mais ainda nós conseguimos enxergar aquilo que era obscuro, aquilo que era cinzento, aquilo que não é pão. Por isso eu quero desafiar você a entender isso. Não adianta apenas você orar a Deus, você precisa ter intimidade, comunhão com Deus. E a cada dia você vai vendo os teus olhos sendo abertos. E Deus vai fazendo você, além de viver na terra junto com Ele, você vai compartilhando acerca do reino dele na terra. Eu tenho falado muito sobre Lucas capítulo 5, tem sido base de algumas de minhas ministrações. Deus me saltou aos olhos esse texto. Na sexta-feira eu preparei uma mensagem, estava ministrando com os meus auxiliares, estava na nossa reunião semanal, e esse texto veio muito forte no meu coração. A partir do momento que Pedro foi abençoado, o barco dele afundou.
Alguém pode falar, mas como? Uma pessoa abençoada, o barco afundando. Isso, o barco estava cheio de peixes, quase que a pique. E por qual motivo? Você já parou para pensar que existem muitas pessoas que são abençoadas, são bênçãos, receberam bênçãos, ou até estão vivendo uma resposta de oração e estão desfrutando de uma bênção que veio de Deus, mas começaram a afundar, começaram a ir para baixo. E qual é o problema, pastor? O problema não é a bênção, porque a bênção do Senhor é o que enriquece. O problema é o que você se torna depois que você é abençoado, ou o que essa bênção representou para você. Porque, vamos lá, o problema não é o carro, o problema é como você dirige o seu carro. Porque a depender da forma que você dirige o seu carro, o acidente que você provoca pode ser considerado homicídio doloso, onde houve a intenção de matar. O problema não é a faca. A faca serve para cortar o pão, a faca serve para passar manteiga no pão, a faca serve para cortar a carne, cortar os vegetais. O problema é como você usa essa faca, porque ela pode passar de ser apenas um instrumento de uso do dia a dia para facilitar as coisas, para se tornar um instrumento de um crime e se tornando uma arma branca. Então, o problema não é a bênção. O que está em questão aqui não é a bênção, mas que tipo de pessoa você se torna depois que Deus te abençoa. Pois tem gente que, enquanto não é nada, meu irmão, a pessoa é uma humildade em cima de um corpo. Pense numa pessoa humilde, que é disposta para as coisas de Deus, uma pessoa que está realmente com o coração voltado ao Senhor. Meu irmão, basta Deus dar um diploma, basta Deus dar uma carteira, seja uma carteira do CRM, do Cresce, seja uma carteira da OAB, meu Pai amado, ó, narizão lá em cima, basta Deus entregar para ela uma lojinha de 2x2. Para quê, meu irmão? A pessoa se esquece do seu Criador e acaba vivendo uma outra realidade. Por quê? Porque ela vive de uma maneira como se a bênção fosse maior do que quem abençoou. Não há nada maior do que aquele que andava em trevas viu uma grande luz, do que Jesus. O importante é que ele cresça e você diminua. Ei, saia dessa aldeia, pelo amor de Deus. Saia do lugar que limita a tua visão, saia da situação que impede você de viver o sobrenatural, de enxergar Cristo como Senhor. Eu fico abismado como muita gente, às vezes, sabe, deixa de ser humilde do dia para a noite. Isso acontece, às vezes não é a bênção, às vezes Deus dá a graça da pessoa começar a entender a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Arrogância, prepotência, não porque fulano vai para o inferno, ciclano também, porque Beltrano, e você não ora pelo enfermo, não visita o doente, não ajuda o caído, não está nem aí com o que está prostrado, mas a única coisa que você observa é que eu entendo da palavra de Deus. Meu irmão, não existe evangelho onde não há amor. A Bíblia diz que de sorte que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor é doação, amor é entrega, amor é de fato e verdade. Você compreender que o abençoador é maior do que a bênção. O abençoador é maior do que a bênção que você recebeu. O Natal não é maior do que Jesus. Então, por que não orarmos no Natal? Natal não é a comemoração, o peru, o chester, o pernil, a rabanada, né? Pela manhã. Natal
tem um significado. Ei, que o menino nos nasceu, versículo 6, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o sentido do Natal. Isso é um Natal que faz sentido. Você entende? Então, você não pode quebrar a sua comunhão com Deus. Não, é o Natal agora Deus me dê licença uma semana, eu tenho um vale semana, eu tenho um vale night, eu vou fazer tudo que eu tenho reprimido e aí a partir do dia 1º de janeiro eu vou para a igreja, viro o ano na presença de Deus, entrego o meu projeto de vida e ali por diante tudo muda. Não é assim que funciona. Você entende? Não é assim. A nossa comunhão tem que crescer a cada dia com o nosso Salvador. É fácil? Não é. Eu sei disso. Por isso que eu me predisponho a estar aqui com você e você comigo. Nós dois, nós vamos crescendo espiritualmente, um junto com o outro, tá? E eu quero muito que você cresça. As pessoas confundem muito. Poxa, Deus me abençoou com viver com Cristo. E não é assim que funciona. Sabe, nós devemos guardar o que o Senhor tem no nosso coração. E que bom que você tem, sabe, realizado, tem vivido Cristo com a sua casa, com a sua família. E eu louvo a Deus por você entender isso. Mas ainda há muito o que fazer, queridos. Muito. Enquanto aqui estivermos, Cristo deve ser celebrado, deve ser honrado, deve ser lembrado. E que o Evangelho seja celebrado. Ah, pastor, o que vão falar? Não tem problema. Não importa o que vão falar de nós. Se o nosso mestre foi crucificado, então a cruz ainda é pouco para mim. Se eu tiver que ser crucificado, farei como Pedro. Por favor, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Me crucifique de cabeça para baixo. Queridos, Natal tem nome. O nome é Jesus. Natal tem nome. O nome é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A esperança viva que nos traz vitória em meio a tantas aflições no deserto. O importante é que ele cresça, que ele seja glorificado e louvado. A minha oração é que haja um Natal de paz aí na sua casa, na sua família, no seu lar. E que esse dia 25 seja marcado como um dia de conversão, em quem você quem passar por você, aonde você visitar, ou se você ficar em casa quietinho, descansando, dormindo, lendo sua Bíblia, lendo livros, se prepare porque essa semana promete. Hoje tem culto na nossa igreja, a igreja de fato e verdade, ela estará aberta, ok? Tem culto às 15, como também às 18 horas. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus que a graça se manifeste sobre a vida de cada um deles, derramando unção, derramando poder, e isso é muito bom. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, eu te peço, ó Pai, que a Tua graça se manifeste de tal forma, trabalhando e trazendo luz ao coração de cada um destes que estão orando comigo agora. Evangélicos, católicos, espíritas, que possuem ou não religião, e que precisam muito do Teu poder. Alguns pela primeira vez me assistem, outros já me acompanham diariamente. Senhor, obrigado por ter nascido, obrigado por ter vivido, obrigado por ter morrido. A morte geralmente nos traz uma sensação de perda, mas no caso do Senhor, e para quem conhece a Tua palavra, a morte não é o fim. A morte é o início, é o começo. E nós te agradecemos por este início, por este começo. Porque, ó Pai, o Senhor é o Deus que tira todo fardo.
O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós te agradecemos por tudo. Porque, ó Pai, não existe vida aonde a tua presença não se manifeste. Te agradecemos porque maior é o Deus que está em nós do que o mal que está no mundo. E, ó Pai, que esse Natal seja repleto de bênçãos, de paz, de harmonia, de unção e de renovo para todas as famílias que aqui estão representadas. Meu Deus, que o Senhor encontre espaço na casa e na mesa de cada uma dessas pessoas e que o teu nome seja sempre glorificado. Nós te abençoamos, eu abençoo a cada vida, cada família e peço que haja luz. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. E se você crê, digite abaixo amém, amém e amém. Se você ainda não enviou a sua doação, envie doacoins@iigd.com.br. Repetirei, doacoins@iigd.com.br. E aí você envia o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Vou repetir, 79 3214 4266. Sem o envio do comprovante, a doação não é contabilizada para a igreja de Sergipe. E o Nordeste precisa de você. Tá bom? Um beijo no coração.